Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo a falar sobre a obra Claro Enigma, de Drummond. Essa obra que foi publicada em 1951, é o período pós-guerra, é também o início da Guerra Fria. Esta obra, diferente das outras duas grandes obras do autor, Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, em que ele mostrava o seu engajamento político e social, nesta obra percebemos que há um afastamento do poeta em relação a essas questões, como está na própria epígrafe do livro do poeta francês Paul Valéry, que traduzindo diz que os acontecimentos me entediam. Então percebemos que aqui não há uma preocupação do poeta em relação aos acontecimentos, em relação às questões sociais. E de que trata a obra Claro Enigma? Como o próprio nome já sugere, há aqui um tom paradoxal, né? Claro é aquilo que nos dá a ideia de clareza, de luz, e enigma é aquilo que é obscuro, difícil de decifrar. Então esta obra Claro Enigma reúne várias ideias paradoxais sobre a existência humana, sobre o amor, sobre a própria poesia. Então, aqui na obra Claro Enigma, nós temos como temas centrais a própria poesia, temos reflexões filosóficas sobre o amor, sobre a família, sobre a cidade natal do autor, sobre grandes autores também da literatura brasileira. E a primeira parte desse livro, que é a sobre a qual eu falarei hoje, tem como título Entre Lobo e Cão. Né? Entre Lobo e Cão. É como se o poeta estivesse acuado entre duas feras, uma em alguns momentos amigável, companheira, e outra totalmente feroz. Então isso já nos leva a pensar no que eu falei de início, essas ideias paradoxais. O livro Claro Enigma também traz uma linguagem mais clássica, o autor faz referência a grandes autores do classicismo, como Camões. O próprio título da primeira parte, Entre Lobo e Cão, faz referência a um poema de Sá de Miranda. Então aqui não há mais aquela preocupação dos modernistas da primeira geração, da geração heróica. Aqui nós temos sonetos, então há uma volta à poesia clássica. E a obra Claro Enigma traz em todos os seus poemas um tom pessimista, de resignação, de melancolia, de desencanto. É como se a poesia não conseguisse mais fazer uma denúncia social, ela não tivesse mais esse poder de transformação, esse poder de denúncia, ela não refletisse mais o engajamento político do autor. Então aqui há um afastamento dessas questões. O que está então na obra Claro Enigma? Preocupações com a própria existência, com a própria poesia, preocupações que nos faz pensar em temas universais e esse sentimento de resignação que perdura em todos os poemas. Na primeira parte do livro, que é sobre a qual eu falarei neste vídeo, eu escolhi apenas um poema para que o vídeo não ficasse longo. Mas por que eu escolhi este poema? Porque o poema, que é o primeiro da obra, o poema Dissolução, ele reúne preocupações essenciais presentes em praticamente todos os poemas da obra Claro Enigma. Percebemos aqui no poema Dissolução que há esse sentimento de resignação que é persistente nessa obra, há esse sentimento de desencanto, de melancolia, há uma preocupação com a própria existência do ser humano e também há uma preocupação com a própria poesia. A metalinguagem está presente em vários poemas dessa obra. Vamos ao poema Dissolução. Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprove ao dia findar, aceito a noite. Vejam que a noite é um elemento que sempre aparece na produção de Drummond. Quem lê poema de Drummond sabe que
Ele gosta, né? Ele sempre faz uso dessa metáfora. A noite faz referência à melancolia, ao pessimismo. Então aqui não é diferente. Só que em outras obras percebemos que com o passar da noite acontece a chegada da aurora, né, que nos dá essa ideia de esperança. E isso não acontece na obra Claro Enigma. A noite chega para ficar e o poeta mostra-se resignado. Ele não luta contra esse sentimento melancólico, ele aceita. Como diz aqui no segundo, tanto no primeiro já começa, quanto no segundo, diz assim: e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprove ao dia findar, aceito a noite, aceita a noite, aceita a escuridão, sem contestar. Próxima estrofe diz assim: e com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados. Nessa ideia de braços cruzados que metaforicamente simboliza a resignação do sujeito poético. Ele aceita a noite e cruza os braços. Vazio de quando amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Vejam as ideias paradoxais das quais eu falei no início do vídeo. Povoações surgem de onde? Do vácuo. Essa ideia de vazio e povoações. Habito alguma? Então percebemos que aqui há um momento de divagação do eu lírico, que ao mesmo tempo que está no vazio, ele percebe que surgem povoações e ele se questiona sobre a sua própria existência diante desse momento. Habito alguma? Uma pergunta aqui retórica. E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Ele agora praticamente é noite, confunde-se com a noite, já não é nem capaz de destacar a cor da pele. Um fio unânime concentra-se e pousa no ar. Hesito. Há um momento de incerteza aqui. E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo, aqui aparece essa ideia de espírito que o dia carrega consigo, já não oprime. Por que essa ideia do espírito que o dia traz consigo já não oprime o poeta? É importante que pensemos lá na primeira estrofe. O poeta já aceitou a noite, então quando ele pensa no dia, isso já não deixa mais triste. Assim a paz destroçada. Então essa ideia de dia já não oprime. O poeta aceitou a noite, está de braços cruzados. Vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa é definitiva. Vejam aqui a metalinguagem. Quem é a rosa? A própria poesia. Agora ela é definitiva. Ainda que pobre, ainda que ela não fale mais sobre as questões sociais, ainda assim, ainda que ela seja pobre, ela é definitiva. Imaginação falsa, demente, já te desprezo. Percebam o tom paradoxal quando ele diz que despreza a imaginação, mas a terceira estrofe é repleta de imaginação. Ele está no vácuo, ele vê povoações, mas ele diz que despreza a imaginação. E tu, palavra, no mundo perene trânsito, calamo-nos. Vejam que elementos essenciais de formação da poesia, como a imaginação, a palavra, esses elementos são negados pelo sujeito lírico, porque ele prefere o silêncio, calamo-nos. Então, há uma ideia paradoxal? Sim. O poeta que despreza a palavra, que prefere o silêncio, que despreza a imaginação, nesse mesmo poema faz uso da palavra e faz uso da imaginação. E sem alma, corpo, és suave. Então ele prefere apenas a matéria, apenas o corpo, longe da imaginação, distante da alma. E assim ele fala na suavidade. Então este é um poema que está na primeira parte da obra Claro Enigma. Há vários poemas aqui em que aparece a questão da metalinguagem, como no poema Remissão, que está logo depois do poema Dissolução. No seu primeiro verso,
tua memória, pasto de poesia. Uma metáfora aqui, em que ele vai falar que a poesia se alimenta da memória. Outro poema muito importante nessa primeira parte é o poema Legado, que também traz a metalinguagem, também traz esse tom pessimista, esse tom melancólico. Em uma de suas estrofes está assim: não deixarei de mim nenhum canto radioso, não deixarei nenhuma voz que se possa ouvir, uma voz matinal palpitando na bruma e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. Então, o poema aqui, ele é triste, ele não é radioso, ele nem é capaz de suavizar as dores do interlocutor. Temos ainda nessa primeira parte tantos poemas que falam sobre a questão da própria existência, sobre esse estar no mundo, e temos também um poema onde está bem nítida a preocupação com a própria poesia. E ele Drummond nos mostra nesse poema, que é o poema Oficina Irritada, como ele quer a sua construção poética. Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Isso nos faz pensar nesse tom classicizante, A obra Claro Enigma faz uma retomada dessas estruturas clássicas, até que é um soneto, Oficina Irritada, tem 2 quartetos e 2 tercetos. Ele traz uma linguagem mais difícil e ele prefere um poema em um tom de escuridão, de melancolia, duro, difícil de ler. Ele não quer agradar ao leitor, ele não quer agradar, ele não quer trazer preocupações sociais. Ele está focado nesse poema, na construção do próprio poema e prefere a dureza, prefere a escuridão. Drummond, que é um grande poeta da literatura brasileira, é um poeta genial, tem uma obra completa, sobre questões sociais, como vimos nas obras Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo. Traz também obras que falam sobre a própria poesia, sobre esse estar no mundo. É um poeta completo. Então, no próximo vídeo, eu falarei sobre outras partes da obra Claro Enigma e falarei mais a respeito da produção de Drummond. Aguardo vocês no próximo vídeo.